Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Luiz Fernando aqui na área. Tudo tranquilo aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Fiquem à vontade aqui para aprender história do Amapá. Mais um dia de aula, mais um dia de divulgação de conteúdo para o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do nosso querido, nosso amado estado do Amapá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Fernando de História. Sou professor que faz aí trabalhos para a aprovação de concurseiros que querem seguir a carreira militar, a carreira policial em especial. Trabalhamos também com uma série de concursos que, claro, que envolvam conhecimentos gerais, atualidade, história, mas enfim, nós vamos falar hoje de conteúdo para o concurso da Polícia Militar e para o concurso do Corpo de Bombeiro Militares. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de dar aquele like especial no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, pessoal, é muito importante para a gente manter aqui os nossos holofotes ligados, né, para transmitir conhecimento e ajudar você a vencer no seu sonho, a vencer e realizar o seu sonho em ser um concursado, em ser um funcionário público, em especial das carreiras policiais, galera. Então, vamos aí para a nossa aula de hoje, o nosso conteúdo, pessoal. O nosso conteúdo de hoje, ele é sobre a história do Amapá no século XX. Estamos aí seguindo o nosso edital, tá? Seguindo o nosso edital do Amapá, da FCC Fundação Carlos Chagas, tá? Fundação Carlos Chagas. Mas aqui no nosso canal, pessoal, no nosso canal História para Vencer, nós temos um lema aí, né? Nós temos um lema que eu quero apresentar para vocês. Toda vez antes de estudar, pessoal, tá? Sigam esse nosso lema para estudo, tá? Não só para a carreira policial, mas entre outras atividades, tá? Então é o seguinte, o nosso lema é estudar. Isso é óbvio, né, pessoal? Isso é óbvio. O nosso tema, nosso lema, na verdade, ele é estudar. Estudar com esforço, guerreiro e guerreira. Estudar sempre mantendo a sua superação. Supere a preguiça, supere a balada, entre outras coisas. Treine bastante. Treine bastante, ou seja, você tem que ter aula teórica de qualquer disciplina, mas é bom sempre treinar, resolver questões. O nosso canal, a gente preza muito, mas prezamos muito mesmo por teorias, mas vamos ter nas nossas retas finais as resoluções de questões, tá? Então treine bastante. Seja humilde, mantenha a sua humildade, tá? Mantenha a sua humildade, a disciplina, ok? A disciplina, tá? Tenha sempre, todo dia quando acordar, atitude, ok? Certo? E por último, realize o seu sonho, ou seja, vamos conquistar juntos essa realização do seu sonho em ser policial, em ser bombeiro militar, tá? Aí no estado do Amapá e todos os concursos públicos de polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro militar do nosso querido país. Então esse é o nosso lema, estudar. Estudar com esforço, superação, treinamento, humildade, disciplina, atitude e realização, guerreiro. Tá? Cola isso aí no guarda-roupa da tua casa, na geladeira. Toda vez que você for fazer algo e pensar em não estudar, tá? Se liga aí no nosso lema, perfeito? Então estamos aí na área, vamos iniciar a nossa aula de hoje com conteúdo de História do Amapá.
história do século XX, história do Amapá no século XX. Mas como sempre nós fazemos aqui no nosso canal a contextualização para chegar lá naquele ponto principal, né? Que é o conteúdo sobre a história do Amapá no século XX. Então vamos que vamos aqui, vamos para os, vamos dizer assim, o antecedente, tá? Que envolve aí o antecedente, pessoal, que envolve, né? O conteúdo que envolve assuntos antes do século XX. Nós temos aí, no século XIX, a partir de 1840 até 1889, nós tivemos aqui na história do nosso país o Segundo Reinado, ok? O Segundo Reinado. E em 1889, ainda no século XIX, 1889, foi proclamada a República do Brasil, tá? Foi proclamada a República do Brasil. Ocorreram ali várias questões, né? Na verdade, 3 questões que enfraqueceram o governo de Dom Pedro II, e em 15 de novembro de 1889, os militares ali, liderados por Deodoro da Fonseca, proclamaram a República no nosso país. Então nós temos uma nova fase da história do Brasil. Sai o Império, tá? A nossa aula 2 foi sobre a história do Amapá no século XIX, então sai aí, ó, o Império, e agora entra na fase, né, na fase final, ali nos últimos anos do século XIX, foi proclamada a República no Brasil. Aí a gente entra na proclamação da República, ou seja, a gente já entra na República Brasileira, ok? Então vamos aos nossos antecedentes. Então eu tenho aqui para vocês, ó, a proclamação da República do Brasil. Proclamação da República do Brasil. Da República do Brasil. A proclamação da República do Brasil foi em 15 de novembro de 1889. Perfeito? Então nós temos aí a proclamação da República do Brasil, certo? E aqui, pessoal, nesta tela, eu vou apresentar para vocês uma evolução da nossa República, tá? A evolução de 1889 até os dias atuais. Então pega a caneta aí, pega o seu lápis e vamos lá anotar estas informações importantes. Então vamos ter aqui nessa República do Brasil, tá, as fases. Então vou colocar fases da nossa República, fases da República, ok? Fases da República Brasileira, tá? Então nessa fase aí da República do Brasil, nestas fases, tá certo? Vamos lá destrinchá-las. Então nós temos a primeira fase, vamos chamá-la de República da Espada. República da Espada. Essa República da Espada, ela ocorreu de 1889 até 1894, beleza? 1889 a 1894. Dentro aqui, ó, de 1889 a 1891, nós tivemos o governo provisório, mas é importante destacar que em 1891 foi promulgada a Constituição do Brasil. Constituição do Brasil. Ok? Então, diferentemente da primeira Constituição do Brasil de 1824, esta segunda ela foi promulgada. Tranquilidade? Então, nós temos aí
essa República da Espada. Tranquilos? Então vamos que vamos. Por que, professor, é República da Espada? Por que ela tem esse nome? Porque os primeiros presidentes do Brasil foram militares. O Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto. Então vamos ter aqui a outra fase da República do Brasil. Vamos chamá-la de República das Oligarquias. República das Oligarquias. Perfeito? Então essa República das Oligarquias foi, tá, de 1894 até 1930. Ok, gente? Então 1894 até 1930. O que dominou nesse cenário dessa República das Oligarquias? Tá? Domínio dos produtores de café. Nós vamos botar aqui, ó, domínio dos produtores, domínio político, na verdade, político, dos produtores de café. Tá? Principalmente os de São Paulo e Minas Gerais, tá? São Paulo e Minas Gerais é que dominou aí esse período das chamadas República das Oligarquias. Na República das Oligarquias também tivemos aí, pessoal, um fenômeno político corrupto pra caramba, que a gente vai chamar de política dos governadores, tá? Política dos governadores. Então era um arranjo político aonde o governo central, o governo federal do Brasil, tinha ali, né, o apoio dos governos estaduais. E aí nós também vamos ter a atuação dos coronéis, um fenômeno político que ocorreu no Brasil que a gente chama de coronelismo, aonde essas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais tinham apoio das oligarquias regionais do Brasil, e essas oligarquias regionais, por conseguinte, tinham apoio aí dos coronéis, dos latifundiários, que arregimentavam, né, que convocavam pessoas para votar nos candidatos indicados por estes coronéis. Tá perfeito? Então tá aí essa primeira fase. Vamos seguindo. Nós para a outra fase é que ocorre em 1930 um golpe ou uma revolução, a Revolução de 1930. Então vamos ter a famosa Era Vargas. Essa Era Vargas foi de 1930 a 1945. Então esse governo, essa Era Vargas, vai impactar bastante nas políticas aqui do norte, principalmente no Amapá. Então nessas primeiras fases da República Espada e das oligarquias, ó, o Amapá ainda era subordinado, tá, ao Pará. Então somente na Era Vargas que o Amapá vai ser transformado em um território federal. Mas galera, nessa Era Vargas também teve aqui as suas fases, tá? Então vamos chamar essas fases. A fase do governo provisório, tá? Esse governo provisório foi de 1930 a 1934. Outra fase, governo constitucional, tá? Que foi de 1934 a 1937. E vamos ter também aqui o Estado Novo, quando Vargas se transformou em um ditador autoritário. O Estado Novo, de 1937
até 1945. Então vamos ter aí 15 anos no total, 15 anos de governo Vargas, tá? Só um cuidado, viu, gente? Ele não foi eleito presidente do Brasil em 1930. Ocorreu a famosa Revolução de 1930, ok? Beleza? Ou golpe de 1930, como alguns historiadores gostam de apontar, de defender, ok? Então está aí essas, né, primeiras fases, tá? Aqui, ó, no Estado Novo, vamos ter a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, tá? E nós vamos ter aqui, pessoal, um fato importante, é que a Amazônia volta a ser protagonista na exportação de borracha. Então vamos ter aqui o segundo ciclo da borracha. Segundo ciclo da borracha. Perfeito? Então esse segundo ciclo da borracha teve período curto, 1942 a 1945, tá? Destaque para a famosa Batalha da Borracha. Batalha da Borracha. Tá bom? Então temos aí esta, tá? As principais características da fase aqui, né, das fases da República do Brasil, mas ainda não acabou, pessoal. Então, em 1945, Vargas foi deposto do poder no Brasil, tá? Em 1945, ele cai da ditadura, né? Cai da ditadura, essa foi foda. Então, ele saiu, né, do governo brasileiro, o Getúlio Vargas, e aí ocorreu a redemocratização do Brasil. Então, vamos ter nesse período aqui a República Democrática. República Democrática aqui brasileira, tá? Então, o período dela aqui, ó, nós vamos ter de 1946 até 1964. Tá, beleza? Então, aqui nessa República Democrática, vamos ter as eleições de Eurico Gaspar Dutra, o retorno de Vargas na política do Brasil, mas ele volta à política do Brasil em 51, eleito democraticamente, cometeu suicídio em 1954, né? O governo dele, 1951, 1954, ele cometeu suicídio, tá? Em 1954. Depois teve aí a eleição do presidente Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros, que renunciou, assumiu João Goulart, e aí ele foi derrubado do poder por uma aliança aí entre militares e a sociedade civil, ok? Então, vamos para o regime militar, certo? Então, vamos aqui para o regime militar, o regime civil militar. Professor, foi ditadura militar? Pô, claro que foi ditadura militar, mas vocês vão fazer aí um concurso voltado para a carreira militar, e no edital tá lá escrito, né, pessoal? Regime Militar do Brasil. Então vamos seguir o que está no edital, ok? Então esse regime militar foi de 1964 a 1985. Perfeito? Então mais um asterístico aqui para esse regime militar. E agora, né, em 1985, os militares fizeram uma política de desenvolvimento da nação, construção da Transamazônica, por exemplo, tá? Algumas, né, medidas políticas de segurança na Amazônia, ok? Porém, em 1985 ocorreu de novo o processo de redemocratização do Brasil. Perfeito aí? Então, em 1985, foi eleito presidente Tancredo Neves, que morreu antes de assumir a presidência do Brasil, e aí assumiu o vice-presidente eleito,
indiretamente, que foi o José Sarney, né? Muito ligado aí à política do Amapá, tá? Então José Sarney governou o Brasil de 85 até 1990. Destaque para o governo dele, do Sarney, é que foi formado ali uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, Assembleia Nacional Constituinte. Perfeito? E nessa Assembleia Nacional Constituinte foi de novo aqui, ó, promulgada a Constituição de 1988. A Constituição Cidadã, galera, e é essa Assembleia Nacional Constituinte que decidiu criar o estado do Amapá, comprovado ali pela Constituição de 1988, ok? Então, ó, de 1985 aos dias atuais, nós temos a nova República. A nova República, tá? Vamos botar aqui 1985 até os dias atuais. Tá? Até os dias atuais. Beleza? Então, até os dias atuais. Tá? De Sarney até o Jair Messias Bolsonaro. Ok, gente? Então, essas são as fases aí da República do Brasil. Então, o foco da aula de hoje é a história do Amapá no século XX. Ok? Então, a história do Amapá no século XX, certo? Então, tá aí essas primeiras anotações. Façam as anotações aí no seu bloquinho, tá? No seu caderno também, para você fazer as contextualizações. Por exemplo, se a gente fala da criação do Território Federal do Amapá, e pô, aí tu já tem uma noção, foi em 1943, presidente do Brasil, Vargas, governou o Brasil de forma democrática ou ditatorial? Aí tu, opa, Estado Novo era o governo ditatorial. E aí, guerreiro, e aí, guerreira, tu vai fazendo as tuas, né, comparações da história do Amapá do século XX com essas fases da República do Brasil, que eu tô dando aí para vocês gabaritar, caso houver aí uma questão sobre a história do Amapá no século XX. Tranquilos? Então vamos que vamos agora aqui para a história do Amapá propriamente dita, tá? História do Amapá propriamente dita. Ok? Então vamos lá. História do Amapá no século XX, ok? No século XX, tá? História do Amapá no século XX. Aqui número cardinal e aqui número romano, algarismo romano. Tá aí, história do Amapá. Então vamos, que agora é paulada, agora é só bizu, guerreiro e guerreira. Então vamos lá. Com a chegada da República, as discussões sobre a criação de territórios federais, ficaram mais sólidas.
sólidas. Tá? A questão das fronteiras do Brasil. Então, por exemplo, no início do século XX, vamos ter a compra do Acre em relação à Bolívia. Compramos o Acre da Bolívia pelo Tratado de Petrópolis, tá? E o Acre foi transformado em território federal. Então, era uma intervenção direta do governo federal no território federal do Acre. Tá? Entre outros motivos, tinha ali a questão da segurança de nossas fronteiras. Beleza? Então, se trata disso, esse item. Aí vamos lá, ó. Com a chegada de Vargas ao poder, quando, galera, em 1930, ao poder, em 1930, foram retomadas as preocupações pela soberania brasileira. Soberania brasileira nas áreas fronteiriças, tá? Fronteiriças, ok? Bom, aí olha só, as constituições de 1934 e 1937, destaque, essa é a Constituição do Estado Novo, tá? Estado Novo. Uma Constituição autoritária, pessoal. Uma Constituição autoritária, beleza? Então, vou anotando aí. Estado Novo, 1937, tá? Deram mais força para implementações e controle por parte do governo federal de áreas fronteiriças. Beleza? Então é isso aí. Bom, olha só. Para que criar um território federal? Então vamos ter aqui os objetivos. Para se criar territórios federais. Tá? Então nós temos aí os objetivos. Então vamos mudar uma cor aqui. Vou botar aqui o azul de novo. Então vamos lá. Aí nós temos, ó, segurança militar. Ok? Segurança militar. Então, ó, o governo federal, ó, tá? Ele pensava, né? Então vamos ter aqui, ó, controle direto das regiões de fronteira.
de fronteira, tá? De fronteiras menos povoadas, e desenvolvidas economicamente. Desenvolvidas economicamente. Então, esse aí é um dos objetivos, tá? Um dos objetivos. Vamos para um outro objetivo. Então, aqui, ó, interesses econômicos. Interesses econômicos. Beleza? Interesses econômicos, tá? Vamos ter aí, tá? Entrada, né? O rio Amazonas. O rio Amazonas. É a porta de entrada de navios vindos do Atlântico, Aí nós temos, ó, posição privilegiada do Amapá, tá? E vamos ter aqui, né, o controle direto das riquezas da região direto pelo governo federal. Tem ouro, tem manganês, tem. Então vai ter o controle direto do governo federal. Beleza? Então tá aí essas primeiras características, né, do território do Amapá, ou melhor, do Amapá, aí no século 21. Mas vamos lá. Um outro contexto aqui, pessoal. Contexto da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Contexto da Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939 e foi até 1945. 1945. Perfeito? Contexto da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Primeiro ponto. Vargas, ele declarou, vou botar assim, declara guerra ao eixo, declarou guerra ao eixo. Esse eixo, tá? Era um dos blocos que lutou aí durante a Segunda Guerra Mundial, né? Declara guerra ao eixo. Esse eixo, ele era formado por Roma, Berlim e Tóquio, galera. Olha, o eixo Roberto, beleza? Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, Itália, Alemanha e Japão, o eixo do mal. Então, Vargas, meio que contrariado, né? Diga-se de passagem, Vargas meio contrariado, declarou guerra ao eixo. Por quê, professor? Porque alguns navios mercantes brasileiros foram bombardeados por submarinos alemães lá no Atlântico, certo? Então, Vargas declarou guerra ao eixo, ok? Em 1942. Então, Vargas declara guerra ao eixo e, por outro
lado se aliou aos Estados Unidos. Estados Unidos. Beleza? Bom, mais um aqui, guerreiro. Vargas assina com os Estados Unidos da América, os acordos de Washington. Beleza? Vargas assinou esse acordo de Washington, tá certo? Então vamos lá. Getúlio Vargas assinou esse acordo de Washington com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam precisando do Brasil, diga-se de passagem. O Brasil tem alguns pontos estratégicos, como o Amapá, como o Rio Grande do Norte, como o Recife, Salvador, Belém também. Então os Estados Unidos precisavam instalar por essas áreas bases militares, tá? Para fiscalizar o Oceano Atlântico, para de resgate, sobrevoasse pelo Oceano Atlântico, a fim de resgatar, né, soldados, pilotos que foram abatidos ali por caças alemães. Então, enfim, os Estados Unidos precisavam do Brasil e o Brasil precisava dos investimentos norte-americanos, precisava também de empréstimos dos Estados Unidos para construir a nossa primeira companhia siderúrgica nacional, né? Uma primeira companhia de fabricação de aço no Brasil. E os Estados Unidos cederam esses empréstimos. Em troca, tá? O Brasil permitiu, na verdade, a criação, construção de bases militares, inclusive no Amapá, ok? E aí os Estados Unidos também precisaram, de forma momentânea, a borracha do Brasil. Por quê? Porque os japoneses, né, que fazia parte do eixo, esse que a gente acabou de escrever, os japoneses tomaram algumas possessões inglesas produtoras de borracha lá na Ásia, tá certo? Então estava ali, né, uma região produtora de borracha asiática dominada pelos japoneses. Aí os Estados Unidos precisou da borracha do Brasil. Então o Brasil vai fornecer aí essa borracha. Para isso, o governo brasileiro convocou uma série de brasileiros, né, principalmente do Nordeste, para mais uma vez virem para cá, para a Amazônia, colher a borracha. E aí a gente se insere também na questão econômica do século XX, o segundo ciclo da borracha, perfeito? Segundo ciclo da borracha. Então os soldados da borracha vieram para cá trabalhar, tá? Para extrair esse látex. Mas durou pouco, pessoal. Quando os aliados, né, Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética, né, mais os Estados Unidos, conseguem expulsar os japoneses do Sudeste Asiático, então os Estados Unidos e a Europa Ocidental não precisava mais de borracha da Amazônia, então os acordos de Washington são suspensos. Beleza? Então o que vai ficar aqui? Vai ficar, em alguns casos, né, as bases militares que foram abandonadas pelos americanos ficaram em ruínas, né? São museus aí e tal, mas muitas das coisas estão, né, em ruínas, que eles deixaram no Amapá, no Rio Grande do Norte, nem tanto, né? Tem uma base naval importante lá no Rio Grande do Norte, mas enfim, esses foram os acordos de Washington, tá? Foi criado o Banco da Amazônia, o aeroporto Ponta Pelada, o Valdecães lá em Belém, beleza? Então, aí tá essa situação da nossa história, da história da Amazônia como um todo, tá? Em relação à Segunda Guerra Mundial. Vamos que vamos. Vamos lá. Foi construída no município
município no município, meu Deus, estou errando bastante hoje, no município de Amapá, tá? Uma base aérea, ok? Uma base aérea no município de Amapá, tá? No município de Amapá. E essa base aérea, ela foi administrada pelos Estados Unidos, tá? Administrada pelos Estados Unidos. Até a saída deles do Amapá. Beleza? Então tá aí essas boas informações. Então vamos que vamos aqui, vou mudar a cor da caneta. Vamos para mais uma informação, tá? Em setembro de 1943, vou botar aqui, ó, em 1943, ainda no governo Vargas, né, galera? Pelo decreto lei número 5812/43, foi criado o território federal do Amapá. Federal do Amapá, tá? Com 4 territórios federais. Com 4 territórios federais. São eles, tá? Os 4 territórios federais: o Guaporé, Rio Branco, Iguaçu e Ponta Porã. Perfeito? Então tá aí, tá? Vamos que vamos aqui. Em dezembro de 1943, de novo, em 1943, Getúlio Vargas, vou botar aqui, galera, só Getúlio, tá? Nomeou o capitão Janari Gentil Nunes para assumir o posto de governador do Amapá. Beleza? O posto de governador do Amapá. Tá certo? Bom, seguindo. Em maio de 1944, o Decreto-Lei número 6.550 ou 6550/44 definia oficialmente
Macapá como a capital do novo território federal. Beleza? Então, Macapá se torna aí definitivamente a capital do território federal. Show de bola aí, galera? Tudo tranquilo aí? Dê like aí, gente. Dê like pra gente. Assista esse vídeo. Tá? Espalhe para todo o Brasil. Então vamos lá. Mais características da história do Amapá do século XX. Então olha só. Nas décadas de 1940 e 1950, no Amapá, tá? No Amapá foram marcadas por grandes obras, tá? Habitação, saneamento, tá? Isso tudo para provocar um desenvolvimento econômico. No Amapá. Ok, gente? Isso aí tem a ver, tá? Inicialmente com as políticas nacional desenvolvimentistas iniciadas por Getúlio Vargas e depois pelas políticas desenvolvimentistas, tá? Que chega ali, que envolve a fase da República Democrática do Brasil, ok? Então sempre faço aí, né, as comparações. Essas informações que eu acabei de escrever em verde, décadas de 1940 a 1950. Aí você volta lá para aquele nosso bizu sobre as fases da República do Brasil. Então, se é década de 1940, a gente vai envolver o governo de Vargas e de Eurico Gaspar Dutra, né, que tinha o Dutra que elaborou o Plano SALT, desenvolveu o Brasil, investir no Brasil em saúde, alimentação, transporte e energia. Na década de 50, nós temos o próprio governo de Getúlio Vargas, né, e o do Juscelino Kubitschek, entendeu? Então teve, né, criações aí de diversas obras, né, voltadas para o desenvolvimento econômico de alguns territórios. Tá certo? Então, você tem que fazer aí essas contextualizações, tranquilos? Então, vamos lá. Em 1953, o presidente do Brasil nessa época era o Vargas ainda. Então, o governo federal, tá? autoriza a empresa ou seja, indústria de comércio e mineração. A explorar manganês na Serra do Navio. Tá? Então temos aí esse bizu, beleza? Bom,
1954, construção da estrada de ferro, tá anotando aí, guerreiro e guerreiro, do Amapá. Anota, poxa, a estrada de ferro do Amapá, tá? E também autoriza obras de infraestrutura. Obra de infraestrutura. Tá certo? Então tá aí. Vamos lá. Criação do porto. Criação do porto de Santana. Criação do porto de Santana. Objetivo: dois pontos, facilitar o escoamento do manganês. Beleza? Então tá aí, tá? Só dica especial, hein? Essa aula aqui, pessoal, são as específicas, tá? Aula de específica, beleza? Só passando o bizu. Estado do Amapá do século XIX já foi, aula 2, e agora História do Amapá do século XX, aula 3, beleza? Então vamos que vamos, segura. Projeto Jari. Projeto Jari, 1967 até 1982, tá? Investimento em indústria, agricultura, pecuária e de extração vegetal e mineral. Olha só, nas localidades de Laranjal, do Jari e Monte Dourado. Ok? E aqui, por último, a transformação do território federal em estado. Foi decidida pela Assembleia Nacional
Constituinte em 1988. Beleza? E em 1º de janeiro de 1991 foi instalado o Estado do Amapá. Beleza? Tranquilos? O Estado do Amapá. E pessoal, só uma informação aqui. Atualmente, bota assim, atualmente, 3 pontinhos, tá? O governador do Amapá, né? O Antônio Valdez Góes da Silva, o vice-governador, galera, vice-governador Jaime Nunes. O Amapá tem o direito de ser representado no Congresso Nacional por quantos senadores, turma? 3 senadores e 8 deputados federais. Tá? 8 deputados federais. A Assembleia Legislativa é composta por 24 deputados estaduais. Tá aí. Já passamos, né? Foi para o século 21, mas é só um pouquinho aí de atualidade. Perfeito? Então, só características aí características importantes sobre a história do Amapá do século 20. Tá? Espero que essas informações aí ajudem vocês. Espero não, né? Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar todos vocês aí, pessoal. Então, paramos por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Dê um like, sigam o nosso canal e me curtam lá, me sigam lá no Instagram. Perfeito? Grande abraço, pessoal do Amapá. Brasil, hein? Valeu, até a próxima.